Olá, boa tarde a todos. Então, vamos dar início como parte do meu estágio em supervisionado em ensino médio, no curso de licenciatura em Química pela Universidade Uninter. Irei fazer então aqui uma série de gravações de vídeos aulas aqui que abordem aí uma introdução à química orgânica, assunto referente ao ensino médio, né? Então, antes de a primeira aula aqui, né, nesse primeiro vídeo, a gente vai ver, então, uma introdução à química orgânica, focando, então, propriamente uma introdução, né? Então, a química orgânica hoje, então, né, ela nasce a partir da obtenção da síntese da ureia, né, em 1825, pelo médico alemão, né, o Friedrich Wöhler, e buscava nos seus experimentos, né, procurava preparar o cianato de amônia, e a partir do cianeto de prata e do cloreto de amônia, né, dois sais tipicamente inorgânicos, e aqui apresento-lhes as reações envolvidas no processo, né? Então, a gente tem o cianeto de prata aqui revindo com presença de oxigênio, né? Formando o cianeto prata, gás sólido, né? Consistindo aqui, então, de um aquecimento da prata, né? Para obtenção. E formando o cianato de prata, né? Então, posteriormente, esse cianato, então, ele era tratado com cloreto de amônio, para obtenção de um precipitado de cloreto e a obtenção de uma solução aquosa de cianato de amônia, né? Aí, posteriormente, então, essa solução, né, a amônia acabava sendo evaporada, né, e aí tinha a obtenção do sólido em questão. Essa solução, então, era filtrada, né, restando apenas o cianato de amônia sólido. Porém, se ocorresse o aquecimento, né, ao ser aquecido, esse cianato ele se transforma em cristais brancos, né, que o Wöhler, né, na época, logo reconheceu como sendo a ureia, né. A mesma substância que ele extraía com frequência na urina de cachorro ou de humana para utilizar em seus experimentos, né. Então, aqui a gente teria, então, que para a época, né, um pouco do conceito de orgânica era que a orgânica era de origem de orgânicos, né, e não necessariamente a gente poderia aí partir da síntese entre dois inorgânicos e obter uma substância orgânica. Então, qual foi o postulado, né, as conclusões que o Wöhler conseguiu a partir desses experimentos, né? Daí, um fato notável, né, que uma vez que representa a produção artificial de uma substância orgânica, né, de origem animal a partir de substâncias inorgânicas, né? Então, ele, partindo de dois elementos inorgânicos, aí ele consegue, então, estabelecer uma rota de síntese para a obtenção de uma substância orgânica, né? Então, o que é essa teoria aí? A síntese de Wöhler, então, ela é contra uma teoria existente na época, né, que se chamava teoria do vitalismo, que imperava nesta época, então, e esta teoria postulava, né, por Jacob Berzelius, que os compostos orgânicos, né, só podiam ser sintetizados por organismos vivos, né. Então, aí um fato, apresentado por Wöhler, né, que até então,
Então, se tinha essa ideia que o orgânico era algo que a gente poderia assim, sintetizar e tal. E um outro aspecto desse fato, né, que chama a atenção tanto de Euler quanto do próprio Berzelius, né, que é dessa teoria do vitalismo, né, que soube que logo, né, após Berzelius souber dessa descoberta, né, ambos, né, então assim um aspecto chama atenção é que o cianato de amônio e a ureia apresentam os mesmos elementos na mesma quantidade, né? Então, eles são substâncias que apresentam praticamente a mesma estrutura, né? Mas com um rearranjo ou outro de molécula, né? Contendo aí 2 átomos de nitrogênio, 4 átomos de hidrogênio, 1 átomo de carbono e 1 átomo de oxigênio. Já a ureia também, né? Contém 2 átomos de nitrogênio, 4 hidrogênio, 1 carbono e 1 oxigênio. Aí a gente acaba vendo a disposição delas no espaço que acaba tendo alguma diferença em relação a um ao outro, né? O próprio rearranjo, né, dos elementos na estrutura molecular, né? A gente pode ver aqui que temos na substância da ureia o carbono como sendo central, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação com cada amina primária. Já em relação também pode ser o carbono central, né? Como no caso do cianeto de amônio, mas porém ele está fazendo uma ligação com nitrogênio e 4 oxihidrogênio e uma ligação com nitrogênio e oxigênio. Pode ser uma ligação com nitrogênio, esse nitrogênio ligado a 4 hidrogênios e um carbono, uma carbono, ou dupla, ou uma dupla, uma, e etc. Entretanto, as propriedades físicas dessas duas moléculas, elas são diferentes, né? Então, o que causa essa diferença, né? Então, a explicação proposta, então, na época, para explicar esse fenômeno, era que os compostos, né, apresentavam o mesmo número e tipo de átomo, porém, eles estavam com uma disposição do átomo em cada composto diferente, né? Então, de forma que esses compostos ficaram conhecidos posteriormente, ou hoje a gente estuda isso, né, na questão dos isômeros, né, que a gente tem moléculas de mesmo número de átomos, mas com uma disposição diferente. E o termo isômero, né, consiste do iso, né, do grego, que é o mesmo, e meros, que são partes, né, então são partes iguais, né. E portanto que a palavra essa, então, ela é inventada por Bezzolí, né, para descrever esse princípio da isomeria, e fenômeno que já havia sido descoberto na química, né, e hoje a gente conhece como a isomeria sendo o fenômeno em que 2 ou mais compostos possuem mesma fórmula molecular e diferente fórmula estrutural. Então, a gente tem a mesma forma da molécula, né? A gente pode lembrar aqui o caso agora do cianato da amônio da ureia, porém, os átomos se arranjam no espaço de uma forma diferente, né? Uma fórmula estrutural diferente. Então, a partir disso, embora, né, o Euler e o cientista da época deram mais importância à descoberta da isomeria do que ao próprio impacto da obtenção, né, da síntese da ureia, e o que essa síntese causaria sobre essa teoria do vitalismo. Então, atualmente, a química orgânica ela é conhecida como parte da química que estuda a matéria de compostos formados pelo elemento do carbono, né? Então, assim, hoje a gente tem o carbono como sendo a parte central da química orgânica. O carbono, então, é um ametal que faz 4 ligações covalentes para adquirir a sua estabilidade de gás nobre, e de tal modo que os compostos orgânicos, então, sempre apresentam
múltiplas ligações covalentes, e o que caracteriza esse tipo de ligação, né, é o seu compartilhamento de pares de elétrons, né. Então, lembrando do postulado de Kekulé ali, que a gente chegou a estudar em outras oportunidades, né, que tanto eu fiz o químico escocês Scott Cooper, o químico russo Alexander Petrov, lançaram, então, independentemente, os 3 postulados que constituem as bases fundamentais para a química orgânica, né? Então, esses 3 postulados, a gente estudar agora na sequência, né? O primeiro postulado consiste de que o carbono, então, ele é tetravalente e faz 4 ligações covalentes, né? As quais podem ser estabelecidas de uma das seguintes formas, né? De acordo com a tabela apresentada, né? Então, a gente tem aí ligações do carbono, né? O carbono fazendo, então, 4 ligações simples, né? Fazendo 4 compartilhamentos de elétron. Então, a gente tem o caso aqui do exemplo metano, né? Então, o carbono está aqui compartilhando um elétron com cada hidrogênio para formar, então, as 4 ligações simples. A gente tem, então, também uma segunda possibilidade, que seriam 2 ligações simples e uma ligação dupla. A gente tem como exemplo o eteno, né? Então, aqui a gente tem o carbono compartilhando 2 pares de elétron entre o próprio carbono, e cada carbono compartilha ali um par de elétron com um hidrogênio para formar, então, as ligações simples. Então, eu pego um exemplo de carbono, que ele faz 2 ligações simples e uma ligação dupla. Então, a gente pega esse carbono, cita como exemplo, a gente observa que esse carbono está formando, compartilhando aqui, fazendo 2 ligações simples, e o mesmo pode ser observado para o seu carbono adjacente. Uma terceira possibilidade, então, a gente tem o carbono fazendo uma ligação simples e uma ligação tripla, tá? Que consiste isso? Então, a gente tem o exemplo da molécula do acetileno e a gente consegue observar, de fazer a divisão aqui, que essa molécula compartilha 3 e 1 aqui com hidrogênio. Então, a gente tem ao todo aqui, está formando, são os 4 elétrons daqui, compartilha com esses, ele compartilha 1 elétron aqui, então a gente teria aqui, não é 4, teríamos 3 elétrons aqui, compartilhando com 3 desse carbono, que compartilha 1 com hidrogênio para cada caso. Então, uma outra possibilidade, então, a gente teríamos a formação de 2 ligações dupla. Então, a gente tem, por exemplo, o caso do propadieno, né? Vamos segurar aqui o ponteiro, fica mais... Então, a gente pega ele aqui, esse carbono aqui, e a gente observa que ele faz o compartilhamento com outros 2 carbonos, então ele forma, assim, 2 isso, formando então as 2 ligações duplas. O segundo postulado, então, ainda a continuação, né? A gente tem os demais elementos organógenos, né, fazem as seguintes ligações, né? Então, a gente tem no caso do hidrogênio, a gente lembrar da última camada de elétron, né? O hidrogênio possui 1 elétron, né? E o seu elemento mais próximo, né? Se a gente lembrar dos gases nobres, a gente tem o hélio, né? 2, né? Então, para adquirir estabilidade, o hidrogênio consegue, então, só fazer uma ligação, né? Então, a gente tem aí o gás hidrogênio, né? Então, esse hidrogênio faz uma ligação simples, então, ele faz um compartilhamento de elétron, consequentemente, forma só uma ligação simples. Temos o caso do oxigênio, né? Que pode
duas ligações covalentes simples ou uma ligação dupla, né? Lembramos que o oxigênio é 6, né? Então o oxigênio vai estar lá com seus elétrons eles emparelhados, então ele pode formar duas ligações simples para atingir a sua estrutura gás nobre, exemplo do metanal, né? Então aqui somarmos os seus pares de elétrons à superfície, ele fez dois compartilhamentos, então ele obteve sua estrutura estável, ou ele pode fazer uma ligação dupla, como é o compartilhamento com o carbono aqui no gás carbônico, né? Se fizermos a distribuição aqui, a gente vai observar. Deixa eu ver se eu tenho uma borracha aqui. Eu tenho. Aqui. Pronto, voltamos ao ponteiro. E aí a gente... Opa, a caneta. E a gente observa, então, que ele adquire a sua estrutura fazendo as suas 8 ligações, atingindo o compartilhamento de 2 elétrons, ele obtém a sua estrutura estável com 8. Já em relação ao nitrogênio, o nitrogênio tem pode, então, 3 ligações simples, então me diz que o nitrogênio é um N5, aqui no meu caso, o meu oxigênio, aqui é um NO6, H1 e N5. Ele pode, então, 3 ligações, né? Então, ele pode fazer 3 covalentes simples, ou uma covalente simples e uma dupla, ou uma ligação tripla. No caso da amônia, então a gente tem aqui o compartilhamento de 3 elétrons, poderia ser 3 hidrogênio, como está sendo visto no exemplo ao lado, e a presença do par de elétrons desemparelhado. Semelhantemente, na dimetilnitrosamina, ele tem o compartilhamento de 2 pares de elétron para formar ligação dupla e um par de elétron para simples e um par de elétrons desemparelhado na superfície. Em relação à tripla, também, que no gás nitrogênio, a gente observa o compartilhamento para formar a ligação tripla e a respectivo par de elétrons na sua superfície. O segundo postulado, então, é dito que as 4 ligações simples do carbono são iguais em comprimento e energia. Logo, as 4 formas estruturais esquematizadas abaixo, por exemplo, representam a mesma molécula do cloroforme. Então, tem-se que, independente da disposição do hidrogênio, esse postulado nos revela que todas as ligações são iguais. Então, o comprimento dessas ligações ela é igual para todo mundo e a mesma energia está nessa. Então, o mesmo vale para cada um. Então, são equivalentes. Esse aqui foi o segundo postulado, então. A gente pode botar aqui igual comprimento e igual energia. O terceiro postulado, então, nos diz que o carbono é capaz de formar cadeia, né? Então, ele é capaz de fazer sucessivas ligações com outros átomos de carbono, e essas cadeias carbônicas podem conter milhares de átomos de carbono ligados sucessivamente, formando compostos estáveis. É o que justifica, então, assim, a gente ter um grande número de compostos orgânicos conhecidos atualmente. E uma ressalva, então, é que esses postulados, né, então, eles são uma série de afirmações ou preposições e as quais não podem ser comprovadas, mas elas também não são admitidas como únicas verdades, né,
e servem apenas como um ponto de partida para a dedução ou a conclusão de algumas afirmações, né, ou de outras afirmações. Então, assim, agora a gente parte então para começar então uma vez que a gente obtém essas estruturas de carbonos, né, são grandes, então a gente passa para uma forma de simplificar um pouco a forma com que a gente pode desenhar, escrever, ou melhor, representar essas moléculas obtidas, né? Então, uma das formas é partir para a simplificação dessas fórmulas estruturais. Então, essas fórmulas, geralmente, então, estrutural são estruturas planas de um composto, então, ela pode se tornar muito longa, né? Então, se ela é uma forma a gente tentar, então, simplificar um pouco, né? E elas podem se tornar muito longas, né? Aqui, ó, vamos botar a estrutura plana do composto orgânico, pode se tornar longa, para representar todas essas ligações entre os átomos. Então, dessa forma, é comum simplificar a fórmula estrutural. Então, de forma de apresentar ela de maneira mais condensada. Então, a gente vai apresentar aqui como exemplo o 1-pentano 1-ol, que a gente pode condensar ele em C5H11OH. Então, a disposição dele seria essa aqui, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos aí, cada um fazendo suas respectivas ligações. Então, a gente pode também simplesmente agrupar em número das ligações que cada um dos carbonos fazem, né? Então, a gente pode vir e buscar formas diferentes. Então, a gente pode apresentar segundo o que está aqui, ou desta outra forma, ou ainda a gente pode agrupar os semelhantes, né? Como a gente está fazendo aqui, né? CH3 é igual a C3CH2OH. Uma outra simplificação aqui, também a gente pode vir para o ácido propanóico, né? Então, a gente tem aqui o C3H6O2, né? O próprio nome já diz, é um ácido. Então, posteriormente, a gente vai ver que esse aqui é uma função orgânica de ácido, né? Mas não compete a gente estudar isso aqui, porque a gente vai ver posteriormente, né? Mas a gente consegue verificar aqui, então, ó, os outros carbonos envolvidos. Então, a gente tem 3 carbonos disponíveis, a gente sabe que tem 2 oxigênios, bonitinho, distribui, tal. Uma outra forma também a gente pode ver assim, do 3-metilbuteno, né? Então, a gente tem aqui a disposição dele, C5H8. Então, a gente tem aqui o buteno. Tem essa palavrinha aqui que aparece, ó. Então, a gente tem um ciclo buteno, met, et, prop, but. 4 carbonos e aí formando um metilbuteno. Aí a gente pode distribuir todos os hidrogênios em volta, a gente pode agrupar, ou ainda a gente só pode representar como uma estrutura de traça. A simplificação da forma estrutural, então, ela nos diz que na simplificação dos compostos cíclicos, cada vértice da figura geométrica representa um átomo de carbono. Então, cada risco me representa um átomo de carbono. E as ligações entre carbono e hidrogênio, então, quando a gente tiver ligação entre carbono e hidrogênio, elas não precisam ser representadas. Entende? Porque é implícito, né, por esta teoria de que todas as ligações estão faltando, estão sendo feitas com hidrogênio, né?
Então, neste caso, as ligações do carbono com outros elementos devem ser representadas. Então, a gente tem aqui a simplificação para o antraceno, né, C4H10. Aqui a representação com hidrogênios, né, a gente pode ver aqui, está todos os hidrogênios representados, né. Ou sem a representação dos hidrogênios, né. De modo que o antraceno possui 3 anéis, são núcleos aromáticos, né? Então a gente consegue ver, então é ressonância, formado por um ciclo também, assunto que não vem neste momento, né? A gente só consegue ver os anéis aromáticos, né? Bonitinho. E estabelecem e 6 átomos de carbono, né? O anel, né? O próprio ciclo, né? Então ele é 6 átomos de carbono, né? E compartilham ligações entre si, né? Então, o que ser esse conceito elétrons ressonante entre si, né? Então, a gente... a molécula do benzeno, né? Então, para a gente compreender um pouco sobre esse conceito de ressonância, né? Ela é representada desta forma, né? Então, a gente consegue ver aqui a dupla. Vamos enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente está percebendo as duplas ligações, então, entre 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Novamente, enumeramos 2, 3, 4, 5, 6. As duplas estão 2 e 3, 4 e 5, 6 e 1. Então, aqui a gente, pelas estruturas de Lewis, né, então a gente consegue representar, né, as duas estruturas, né, e consegue demonstrar aí, de certa forma, que o elétron, né, ele pode andar uma casa subsequente, né, e aí a gente tem esse efeito cíclico, né, que pode acontecer. Mas aí, né, em sala de aula se perguntaria, né, mas qual das duas estruturas está correta, né? Só a B, nenhuma, as duas, né? Então, como argumentar esse efeito, né? Então, a gente consegue perceber, né, que ambas as formas de representar essa molécula, elas são aceitas, né? Contudo, nenhuma delas possui uma existência real, né? Então, experimentalmente, né, a gente verifica que todas essas ligações e que estejam, né, estabelecidas entre os átomos são iguais, de mesma energia e de mesmo comprimento, né? Então, todas as ligações que estão aqui serão mesmo comprimento. Dessa forma, o benzeno constitui-se, então, num bom exemplo para a gente estudar o efeito da ressonância, né? E esse efeito, ele no essas estruturas, né, que foi apresentada agora no slide anterior, mostra que a molécula do benzeno ela possui estruturas ou formas de ressonância, né, que também são chamadas de formas canônicas. E dessa forma, a representação mais próxima do real para a molécula do benzeno é que é uma média entre as duas estruturas e, contudo, assim, teremos um híbrido entre as duas estruturas de ressonância e com esse híbrido a gente já representa ele com esse ciclo no central, né, demonstrando que os elétrons estão igualmente distribuídos ali nessa ligação
na estrutura. Aí o PAC, né, que é o órgão, né, o responsável aí pela União da Química aí para nomenclaturas e etc. Então ela recomenda, né, que se utilize uma das formas de ressonância para representar a molécula do benzene e seus derivados, né? Dessa forma você evita representar composto pelo seu híbrido de ressonância. Então aí, partindo para a classificação das cadeias carbônicas, então aqui a ideia é como essas cadeias estão estruturadas, né? Pode explicar muitas das propriedades física e química que os compostos orgânicos possuem. Então a gente é necessária assim a importância assim de se compreender quais são os diferentes tipos de cadeias canônicas e entender como essas cadeias são classificadas, né? Contudo, antes vamos classificar os átomos de carbono que os formam, né? A classificação, então, desses átomos, de determinados átomos de carbono em uma cadeia carbônica aí, apresenta como um único critério, então, o número de carbonos que estão diretamente ligados a ele, né? Então, assim temos, né? Então, a cadeia carbônica, assim, primeiramente, então, o carbono primário, né, que é o átomo que está ligado a apenas um outro átomo de carbono, como mostra o exemplo a seguir, né? Então, a gente teria aqui, né, um carbono ligado a outro carbono, constituindo aí um carbono primário, né? Aí a gente tem o secundário, né? Então, é um carbono ligado a outro átomo. Então, a gente tem aqui novamente, né? Traçamos aqui. Então, esse aqui vai ser primário, secundário. Também aqui, primário, secundário. Como o próprio... Esse carbono secundário, então, ele está ligado a dois outros átomos de carbono, como mostra o exemplo a seguir, né? Esse aqui está ligado a esse. E esse aqui está ligado a outros átomos. Então, esse aqui, ele é primário em relação a esse e a esse. E esse aqui, ele é primário em relação a esse e a esse. Esse aqui é primário em relação a esse e esse. Esse aqui é primário em relação a esse e esse. E esse aqui é primário em relação a esse e esse. Um carbono, então, é dito como carbono terciário quando ele está ligado a três outros átomos de carbono. Então, a gente pega aqui, por exemplo, este aqui. Então, ele vai ser primário em relação a esse é primário em relação a esse é primário em relação a esse. Contudo, este carbono central, ele é terciário em relação a esse carbono e a esse carbono. Então, ele está ligado a três átomos de carbono, o que caracteriza que ele está secundariamente. Esse aqui vai ser secundário, porque ele está ligado a esse e a esse. Esse vai ser secundário, porque está ligado a esse e a esse. Esse vai ser secundário, porque está ligado a esse e a esse. Esse vai ser primário, porque está ligado a esse. E esse carbono vai ser terciário, porque está ligado a 1, a 2 e a 3 carbonos diferentes. Contudo, então, é dito que um carbono é quaternário quando ela está ligada a quatro outros átomos. Então, a gente tem esse primário em relação a 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 C. A gente pegar este central, ele vai ser primeiro, segundo, terceiro e 4 em relação aos demais. Portanto, no 2,2-dimetilpropano é um exemplo de carbono quaternário.
Se pegarmos, então, o dimetil, 1,1-dimetilciclopentano, e analisarmos, a gente vai ver que esse carbono é primário em relação a esse, e esse é primário em relação a esse. Esse carbono aqui, ele é secundário em relação a esses dois, o mesmo para esse aqui, em relação lá e aqui, mesmo para esse, mesmo para esse. Contudo, este carbono, ele é 1, 2, 3, 4, quaternário em relação aos seus próximos. Então, a classificação em relação às cadeias carbônicas, elas são, então a gente sabe que tem cadeias tanto abertas como cíclicas e possuem no mínimo duas extremidades, né? Então, quanto ao tipo de ligação entre os carbonos, elas podem ser simples, dupla e tripla. A cadeia pode ser saturada, né? Então ela é linear. Quando possuem apenas ligações simples entre os carbonos, né? Então tem os carbonos, todas ligações simples. Ou ela é insaturada, né? Então, quando entre carbonos. Ou ela é insaturada quando entre carbonos há a presença de uma insaturação. Quanto à presença de heteroátomo, né, átomo diferente de carbono entre dois carbonos, né? Então, elas não possuem heteroátomos, então entre os carbonos a gente não vê presença diferente de heteroátomo, contudo ela é heterogênea, porque entre átomos de carbono a gente tem a presença de um heteroátomo. E quanto à classificação dos carbonos, quanto a primário, secundário, terciário e quaternário, né, elas são normais, quando possuem apenas carbonos primários e secundários, né? E elas são ramificadas, quando presença de carbonos secundários, terciários e quaternário. Então, se lembrarmos, né, 1, 2, 3, né, a gente tem terciário. Quanto ao número de núcleos de átomos, né, ou anéis de benzeno, ela pode ser mononuclear, quando apresenta um único anel aromático, ela pode ser polinuclear, na presença de dois ou mais anéis aromáticos. Quanto à disposição dos núcleos aromáticos, né, ela pode ser isolado e polinuclear, de modo que os núcleos aromáticos não possuem átomos de carbono comuns, ou ela pode ser condensada e polinuclear, né? Os átomos, os núcleos aromáticos possuem átomos de carbonos comuns aí entre. Ainda com relação a alicíclicas, né? Se elas são fechadas que não possuem núcleo aromáticos, então a gente tem que quanto ao tipo de ligação entre os carbonos, novamente, ligações simples, dupla e tripla, carbonos saturados, aí, ligações saturadas, então, possuem apenas ligações simples entre os átomos, entre carbonos. Então, ela é saturada quanto à ligação entre carbono e ela é insaturada, porque a saturada ela tem apenas ligações simples. Então, a gente pode ver que não. E a insaturada, entre carbonos, ocorre a presença de uma ligação dupla ou tripla. Quanto à presença do heteroátomo, átomos de carbono entre dois carbonos, então ela é dita homocíclica, que ela não possui, e ela é dita heterocíclica quando em uma das extremidades do ciclo a presença de um heteroátomo. Quanto à classificação dos carbono primário, secundário, terciário e quaternário, então elas são normais, possuem apenas carbono primário e secundário e é dita ramificada quando na presença de carbono terciário. Novamente, carboninha terciária aqui. Então, com relação então à nomenclatura, né, os compostos são divididos em grupos ou funções conforme o comportamento químico que apresentam, né?
Então, ter um comportamento químico semelhante significa reagir de maneira semelhante diante de uma determinada substância nas mesmas condições. E o que faz com que os compostos diferentes terem um comportamento químico semelhante, né? É o fato de possuírem o mesmo grupo funcional, né? Então, esse grupo funcional é dito que é um grupo de átomo que é responsável pela semelhança no comportamento químico numa série de compostos diferentes. Segundo, então, aí o IUPAC, né? Cada composto orgânico deve ter um nome diferente e, a partir do nome, então, deve ser possível esquematizar a estrutura do composto orgânico, etc. Assim também, né, de forma a não abranger todos os compostos, né, então tem alguma série de regras aí que foram criadas aí e de fácil memorização, mas que abrange todo o conteúdo para a nomenclatura. E seguindo essa regra, então, pode ser dado um nome a grande parte dos compostos orgânicos e se obter muitas informações sobre as estruturas, né, sobre as suas propriedades. Então, a nomenclatura dos compostos de cadeia normal, né, o nome do composto orgânico da cadeia e não aromático é fornecido pelo esquema, né, um prefixo, infixo e um sufixo. O prefixo indica o número átomo de carbono na cadeia principal. O infixo indica o tipo de ligação existente entre os carbonos. E o sufixo indica o grupo funcional a que pertence o composto. Por exemplo, o sufixo "o", né, tem a terminação do nome do composto orgânico, né, indicado em "o", quando se trata de um hidrocarboneto. Então, aqui temos um exemplo, né, dos prefixos de 1 a 9, met, et, prop, but, pent, hept, oct, non. Então, os infixos N, ligações simples, N, uma dupla, o dien, duas duplas, e o in, uma ligação tripla. Exemplos, o butano, né? Então, ele possui 4 carbonos. Ele é an, porque são só ligações simples, e a terminação de hidrocarboneto. O propeno, então, ele tem 3 carbonos, prop, uma ligação simples, hidrocarboneto. Novamente o prop dien, então ela é prop, porque são 3 carbonos, 2 ligações dupla e então propadieno. E o etino, né? Então eles são 2 carbonos, contudo compartilham de uma ligação tripla. Então, nos compostos orgânicos cíclicos, o nome sempre é precedido da palavra ciclo, né? Então, exemplo 1. A gente tem o ciclo prop de 3 carbono, N de ligações simples, mais o ciclo propano. Segundo exemplo aqui, então, a gente tem um but, então ciclo but, uma ligação sim dupla, eno, ciclo buteno. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ciclo X, uma dupla, eno, ciclo hexeno. A localização do grupo funcional e das insaturações na cadeia carbônica. Então, assim,
sempre que essa cadeia permite mais de uma possibilidade para a localização do grupo funcional ou de suas insaturações, se faz necessário, né, enumerar os carbonos da cadeia para indicar a posição exata do composto de acordo com a regra, né? Então, começar-se pela extremidade de cadeia, cada uma mais próxima do grupo funcional, e o número deve ser imediatamente posicionado antes do sufixo, né? Pois, nesse caso, o número está indicando a localização do grupo funcional, né? Separando das outras sílabas nos ifs, né? Então, a ordem de importância sempre é o grupo funcional e a saturação. Então, vamos ao exemplo do pentano 2 e o 4. Então, a gente vê aqui, então, que o pentano possui a cadeia de 5 carbonos e o grupo funcional mais próximo, né? Então, 2, aí no segundo carbono, então, a disposição do grupo funcional. Esta regra aqui, então, ela é objetivo, é que o nome identifique imediatamente a fórmula do composto orgânico, né? De modo que a pronúncia do nome é pentano 2-ol, então não soa tão familiar e comum encontrar nos livros e vestibulares, então, mas o que pode ser usado, né, é o 2-pentanol. Contudo, o 2-pentanol não indica que a posição adequada, né? Então, se a gente pegar o 2-pentanol no exemplo aqui, botar, escrever aqui, ele não está falando qual a posição, né? Então a gente teria que fazer aí a disposição, fica mais fácil para fazer a elucidação a respeito. No composto a seguir, então, a gente tem aí um EPT235-trieno, uma vez que a cadeia numerada pela extremidade não localiza as ligações com os menores números possíveis, começa a enumerar-se a cadeia a partir da outra extremidade, de modo que o nome seria 2, 4, 5 trieno. E a soma resultaria em 11, né, o que resultaria em um número maior. E, portanto, estaria errado, né? Então, a gente tem aqui a disposição, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em casos que a numeração não é necessária, né? Então, quando existe uma possibilidade de relação entre a fórmula estrutural e o nome, então não se faz necessário numerar o carbono, né? Então, o butadieno, né? Então, o próprio nome indica. De modo que não há outra possibilidade para a localização das ligações tripla, pois se colocar uma seguida da outra, o carbono ficaria com 6 ligações, o que não ocorre, né? Então, a vogal foi colocada entre as consoantes do prefixo, né, e do infixo, para que o nome possa ser mais facilmente pronunciado, né? Butadieno. Outro exemplo, a questão da butanona, né? Então, como se trata de uma acetona, não há outra possibilidade de localização da carbonila, né? Então, na acetona, o grupo sempre se encontra entre 2 carbonos. E quando a carbonila encontra-se na extremidade da carbona, trata-se de um aldeído. Outro exemplo, 5-penteno, né? De modo que em cada cadeia fechada com uma única insaturação, não é necessário indicar a localização da dupla, né? De modo que ela sempre estará entre o carbono 1 e o 2, né? Então sempre será o ciclopenteno, né? Independente de onde ir, por regra de definição, né, para poder escrever, montar a distribuição da cadeia maior, né, então sempre vai ficar entre 1 e o 2. Contudo, a numeração necessária, né, em alguns casos é necessário enumerar a cadeia para que a relação entre a fórmula estrutural e o composto fique bem esclarecido, né. Por exemplo, a X5N2-ona, né, distribuição, no 2 a gente tem a dupla, né, da cetona, e no 5 a presença da insaturação.
A cadeia carbônica, então, ela é numerada a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, pela regra de o grupo funcional sempre vem antes da insaturação. E, embora contraria a regra dos menores números. Em alguns casos também se faz necessário numerar a cadeia carbônica para que a relação entre a fórmula estrutural e o fique bem esclarecido, né? Novamente, slide repetida, mas não vem ao caso. De modo que o número 5 é escrito antes do infixo N. O número 2 está escrito antes do sufixo ona, né? Então, para explicar bem certinho aqui, neste 2 e neste 5, a presença da dupla. Também se faz necessário, não se faz necessário para o 1,3-diol, né? Que a cadeia é numerada de modo que os grupos funcionais recebam os menores números possíveis, 1 e 3, ao invés de 2 e 4, e o número de grupos funcionais é indicado por di, tri, tetra ou penta, no caso, diol. O ciclo hexa do 1,2,4-triol, o nome do composto começa pela palavra ciclo, né, para indicar que a gente tem um ciclo, e a cadeia é fechada, né, então é numerada de modo que os grupos funcionais recebam os menores números. Então, a nomenclatura, se a cadeia for heterogênea ou possuir pelo menos um carbono terciário e quaternário, ela será ramificada, e isso haverá uma cadeia principal e uma ou mais cadeias secundárias. Neste caso, então, para se dar o nome do composto orgânico, é preciso primeiro escolher a cadeia principal. Então, a escolha da cadeia principal apresenta as seguintes características, é aquela que apresenta, né, as seguintes características em ordem decrescente de importância. Primeiramente, grupo funcional, engloba o maior número de insaturações, possui a sequência mais longa de átomos de carbono ligados entre si. E quando há mais de uma possibilidade de cadeia com o mesmo número de carbonos, o que se faz? Então, caso o composto haja duas ou mais possibilidades de escolha de cadeia principal, com o mesmo número de átomos de carbono, deve-se então optar pela cadeia que tiver o maior número de ramificações. Então, estamos aqui, né, por exemplo, 1, 2 e 3, né, notando que a cadeia principal assinalada em cada estrutura possui 5 átomos, né? Então, a gente vê aqui, ó. Contudo, no primeiro caso, a cadeia possui duas insaturações, né? Então, uma aqui e uma aqui. Contudo, nas demais, a gente vai ver a presença de 3 insaturações. Opa, tá aqui, ó. Mesmo caso para você. Então, a cadeia principal escolhida, ela deve ser em mente para esse composto ser destacada na estrutura 2 ou 3, né? A realidade é a que melhor representa, né? Então, essa questão de em virtude da quantidade de ramificação.
Agora, quando a cadeia é mista, né? Quando a cadeia é mista, possui uma parte acíclica e uma parte cíclica, ou ainda aromática, né? Considera nesse caso como principal a parte fechada da cadeia, ou a parte aromática. Então, como nesse composto, a cadeia aromática considerada principal, é a cadeia cíclica, uma ramificação da cadeia principal. Então, neste caso, a cadeia principal é montada da mesma maneira que o nome do composto na cadeia normal, prefixo, né, número de carbono, infixo, ligação entre os carbonos e o grupo funcional. Como a cadeia principal é a que possui o grupo funcional, excetuando-se os casos de compostos de função mista, com mais de um grupo funcional, as ramificações geralmente são formadas apenas de carbono e hidrogênio, e por isso são derivadas de hidrocarbonetos. Uma vez escolhida a cadeia principal, as cadeias restantes são consideradas ramificações. O nome das ramificações deve vir antes do nome da cadeia principal, e vai depender de dois fatores, né? Do tipo de ligação entre os carbonos e do tipo de carbono presente na molécula. Então, o tipo de ligação entre carbonos, né? Se a ramificação for saturada, então, se tiver só ligações simples entre carbono, o nome será prefixo que indica o número de carbonos mais il ou ila. Os tipos de carbono em que se encontra a valência que liga a ramificação à cadeia principal, né? Neste caso, o foco aqui será somente para ramificações monovalentes ou aquelas que estão ligadas à cadeia principal por apenas uma ligação simples. E no caso de ramificações que se encontram isoladas da cadeia principal, uma estrutura que apresenta uma valência livre, são denominadas de radicais, né? Então, radicais consiste de espécies químicas altamente estáveis e reativas. E a colinha aqui para a gente verificar o conceito de valência, né? Como elemento químico, o número de ligações iônicas ou covalentes que o átomo desse elemento faz para adquirir sua estabilidade, né? Então, a valência livre nada mais é do que a ligação que está faltando, que o átomo necessita aí para fazer atingir a regra do octeto aí, atingir os gases nobres. Quando então nos referimos a uma ramificação como parte de uma cadeia carbônica, então a parte de uma estrutura estável, passaremos a chamá-la de substituinte, né? Observamos então assim que o radical benzil de 7 carbonos possui uma valência livre localizada em um carbono ligado a um núcleo aromático, né, do benzeno. Então, não se enquadra em nenhuma das classificações descritas na tabela que será apresentada a seguir, embora seja bastante comum trabalhar com ele, né? Então, aí a gente tem as principais substituintes orgânicos aí. Os alquilas de um carbono, então, são ditos metil, né? Tem aqui o grupo CH3. Os alquilas de 2 carbonos aí são ditos o etil, né? Neste caso, né, ambos são primários, né? Então, não importa em qual deles se localiza a valência livre. Alquilas de 3 carbonos, né, o propil, né? Valência livre localizada no carbono primário, né? A gente tem tanto o isopropil, né, que é um metil-etil, com valência localizada no carbono secundário, né? E a letra S, neste caso, significa justamente carbono secundário. O butil, valência localizada no carbono primário de uma cadeia normal. O S-butil, né? Já temos a colinha do anterior, em relação ao secundário, né? Valência localizada no carbono secundário. O terbutil, né? Ou
1,1-dimetil-etil, presença da valência livre localizada no carbono terciário, né? A letra T significa carbono terciário. 4 carbonos também, o isobutil, valência localizada no carbono primário de uma cadeia ramificada. Temos aí o pentil, né? 5 carbonos, né? A distribuição linear e a valência localizada no carbono primário do radical com cadeia normal. Temos ainda o isopentil, valência localizada no carbono primário do radical, que tem uma ramificação de carbono no carbono terciário. Não sei aqui se o primário. Primário. Esse aqui é um terciário. O etil isopropil, uma valência livre localizada no secundário do radical em cadeia ramificada. Em relação, acho que esse aqui e esse aqui serão os dois secundários. Ah, não, esse aqui é terciário. Então, esse aqui. O terc-pentil, uma valência livre localizada no carbono terciário. Ionel-pentil, localizada no carbono primário. E, por fim, o etil-venil e o fenil, né, com uma valência localizada em um dos carbonos do núcleo aromático, né? Uma vez que o fenil deriva de feno, benzeno em alemão. Então, segundo o IUPAC, os substituintes ou ligantes com valência livre em carbono secundário ou terciário são considerados ramificados e podem ser nomeados como cadeias secundárias, desde que o nome esteja entre parênteses. E esse tipo de nomenclatura, aprovada aí pelo órgão da IUPAC, né, não é muito utilizada aqui para o nosso caso de ensino médio. Mas, como é oficial, é só uma questão de tempo aí para que seja amplamente adotada aí para o ensino médio. Então, vamos a exemplos, né? Então, temos aqui o 3-isopropil-heptano ou 3-metil-etil-heptano. Cadeia principal de 7. Então, a gente tem um isopropil-heptano. Etil. Substituindo, então, o metil-etil no lugar do isopropil. Metil. Aqui a gente tem, então, que a cadeia principal é um octano. Temos, então, de modo a ficar mais curto, a gente tem 2,2-dimetil, 4 S-butil, octano. Ou também poderia ser 4,1-metil, 1-metil-propil. A localização das ramificações, então, ela deve ser informada pela numeração dos carbonos da cadeia principal e é feita segundo as regras que vimos, né?
A cadeia carbônica, então, deve ser numerada a partir da extremidade mais próxima das características mais importantes do composto. Sempre lembrando, então, o grupo funcional mais importante, insaturação e ramificação. Obedecendo, então, a esse critério, a numeração da cadeia principal deve seguir a regra dos menores números possíveis, né? Então, novamente, a distribuição, temos aí o pent. Lembrando, então, o grupo funcional vem antes. É um álcool, então é pentanol, indicando a presença, né? E aí o metil. Esse aqui é um non. Vamos lá. Então, no 7, temos um etil e um metil. Ordem alfabética. Indicando a posição na cadeia principal em que se tem a saturação. A numeração inicia em função da dupla. Não temos grupos funcionais, não temos a insaturação vem por cima. É isso? A insaturação é a segunda prioridade. Agora, para o caso da cadeia apresentar duas ou mais ramificações iguais, né, a gente usa aí os prefixos, né, de tri, teta, etc., para indicar a quantidade. A localização é indicada sempre, então, pelo número de carbono na principal, diretamente no número radical. Então, a leitura maior. Então, no carbono 2, temos duas. Então, é di, tri. Os números que indicam a localização são escritos em ordem crescente, separados entre si por vírgulas e por hífen do nome que a gente tem, o hífenzinho e a presença da vírgula. Agora, se a cadeia carbônica apresentar duas ou mais ramificações diferentes, devem ser indicadas em ordem alfabéticas, né? Então, foi semelhante que aconteceu ali atrás no outro exercício. Teremos no 3 metil, teremos no 4 um etil e teremos um isopropil. Ordem crescente, primeiramente o etil, segundo o iso e por fim o dimetil. Nota então que os prefixos multiplicativos, né, que indicam a quantidade de uma mesma ramificação, né, de tri, tetra, não são considerados, né, quando se estabelecem a ordem alfabética, né. Então, estabelecemos a ordem alfabética, não estamos dimensionando, né, só um nomezinho. Então, dessa forma, o dimetil é indicado depois do etil e do isopropil. Então, o di não entra. Olha aqui. Ele não conta. Ele entra para discriminar que tu tem a presença de 2-metil, mas o nome alfabético sempre levado em consideração é o M do metil. Outra coisa, então, é importante que o nome da última ramificação mencionada deve ser ligado sem hífen ao nome da cadeia principal, exceto nos casos em que o nome da cadeia principal começar com a letra H. Então, sempre tem 4, sem vírgula, hífen ligado. Igual, não vai ter vírgula aqui. É ligado. 2, 3, hífen. Dimetil, hífen, hexano. Então, resumindo aí, para dar nome a um composto de cadeia ramificada, devemos, então, primeiro, determinar a cadeia principal e seu nome, que deve ser o maior da sequência de carbonos ou a mais ramificada. Numerar os carbonos da cadeia principal, né? A regra dos menores números. Identificar as ramificações ou ramificações e indicar sua respectiva localização, escrevendo seu nome em ordem alfabética.
Com isso, então, aí a gente fecha aí a primeira parte para a aula 1 aí com relação à introdução orgânica. Muito obrigado. Vou interromper aqui a gravação dessa primeira aula.